Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso pela segunda vez, é uma das cartas da prisão, e ele escreve a Timóteo uma profecia, é um oráculo, uma profecia, e nós vamos ministrar essa palavra nesta noite, amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que achou, diga eu achei. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias cobiças, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Amém. Eu vou pedir que o Caldeli leia só o versículo 1 no texto dele. Versículo de número 1 do capítulo 3. É importante para vocês saberem isso também. É importante para vocês saberem isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Jesus Cristo. Muito bem. Meus amados, estava hoje aqui pela manhã, de madrugada, pensando no assunto para ministrar, depois de um sonho tribuloso que eu tive, sonho muito parecido com o texto que nós lemos, e a noite inteira esse sonho ficou na minha mente. Quando eu acordei pela madrugada, eu entendi que Deus queria que nós ministrássemos este texto nesta noite. É uma profecia bíblica dada por Paulo para os últimos dias, para os últimos tempos, né? E aqui está escrito na nossa tradução mais tradicional: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem tradução que diz tempos difíceis, tem tradução que diz tempos selvagens, e na tradução que o irmão leu, diz que nos últimos dias será difícil ser um servo de Deus. Esta é uma profecia para o fim dos tempos, para o fim dos dias, para o fim dos anos. E o texto nos mostra claramente, pela leitura que aqui lemos, que nos últimos dias da humanidade, esses últimos dias serão marcados por uma impiedade sem precedentes. O texto nos mostra claramente que os últimos dias serão marcados por uma impiedade sem precedentes. A proporção que fosse aproximando o tempo do fim, conforme nós já sabemos que este fim vai acontecer, nós como igreja precisamos estar preparados para os reveses que surgirão contra ela nos últimos dias em que ela estiver vivendo na face da terra. Não resta dúvidas, a não ser aqueles que estão despercebidos, que pelos acontecimentos ou pelo que acontece, sempre temos aqui dado uma palavra nas últimas terças-feiras sobre este tema,
que nós estamos vivendo tempos difíceis. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos revelar que os últimos dias, eles começaram há 2023 anos atrás. Os últimos dias começaram em Atos 2. Atos capítulo número 2, deu-se início o fim dos tempos, ou o fim dos dias. Quando nós lemos Atos 2, que é o texto do derramar do Espírito do Pentecostes, e as pessoas estão ali tendo conjecturações nos seus pensamentos, achando que os apóstolos estão bêbados, embriagados com vinho, sendo 9 horas da manhã. Pedro vai se levantar, cheio do Espírito, e vai dizer para eles: o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando, que esses homens estão bêbados, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E o que Joel profetizou? Joel 2:28: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então o derramado do Espírito ali iniciou, deu-se início ao fim dos tempos, ao fim dos dias. Então desde o Pentecostes, nós estamos vivendo o fim dos tempos, o fim dos dias. Quando Jesus Cristo veio, se você é leitor da Bíblia, Paulo vai falar por inúmeras vezes nas suas cartas, que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Que é plenitude? Plenitude é auge, é o pico, é o ponto áureo. Então, Jesus veio no cumprimento, na plenitude dos tempos. E a partir da vinda de Cristo, da sua morte e ressurreição, com o Pentecoste, então, iniciou-se o fim dos tempos. O próprio João, você sabe, ele vai escrever na sua primeira carta: filhinhos, é já a última hora. E por que é já a última hora? Porque já muitos anticristos têm surgido. Era dos nossos, estavam no nosso meio, mas saíram do nosso meio porque não eram de nós. Quem é o anticristo? Diz João: todo aquele que disser que Jesus Cristo não veio em carne, este é o anticristo. Porque já naquele tempo, no ano 90, 93 depois de Cristo, surgiu uma seita, o gnosticismo, dizendo que Jesus, por ser Deus, jamais poderia ter vivido em uma matéria inclinada a pecar, pecaminosa, inclinada à impureza e assim por diante. Só que é claro que há uma intensificação, à proporção que for chegando o tempo do fim, todos os sinais vaticinados por Cristo irão se intensificar de forma mais assustadora. E o tempo do fim, ou cumprimento do fim, ele só vai acontecer, na verdade, quando Jesus Cristo devolver para Deus o reino. Quando Jesus ressuscita, Jesus diz para os apóstolos: eis que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, que quando Jesus derrotar todo o poder, toda a potestade, todo o poder que se levanta, então ele vai devolver o reino ao Pai. Está escrito lá assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Então existe aí um pensamento, às vezes na mente do crente, que o fim dar-se-á com o arrebatamento da igreja. Não é. O arrebatamento da igreja é apenas um episódio dentro dos acontecimentos do tempo do fim. Mas, dentro do contexto do tempo do fim, há uma série de coisas que irão acontecer, até que, quando o inimigo for solto lá no final do milênio, tiver o juízo final, e aí Jesus devolverá ao Pai o reino, então assim será o fim. Mas
a proporção que for findando, isso aqui é importante para nós, a proporção que for findando a era da igreja, a proporção que for findando a era da igreja, porque o que é a igreja? O que é a igreja? Eu já preguei aqui não faz muito tempo, né? Quem frequenta continuamente os cultos de ensino sabe disso, que a igreja não é o reino de Deus. A igreja é a representante do reino de Deus, a igreja é um projeto do reino de Deus, mas o reino de Deus é bem mais amplo do que a igreja. Então vai chegar um tempo que a era da igreja vai findar. A Bíblia Sagrada diz que quando terminar e acabar o tempo dos gentios, o tempo dos gentios, terminará a era da igreja. E aí Jesus agora, o Senhor se voltará para os judeus, que serão salvos durante o período da grande tribulação. É muita coisa. Mas nós que somos a igreja, os gentios, que é formada de judeus e gentios, na sua maioria gentios, precisamos olhar para a era da igreja, o tempo da igreja, porque o tempo da igreja um dia vai findar. Quando o tempo da igreja findar, está lá em Mateus 25, quando o Senhor vier, Ele vai fechar a porta. E muitos do lado de fora vão bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Então aquela porta que será fechada será para o tempo da igreja, a era da igreja. Então a proporção que for findando a era da igreja, a vida na terra vai ficar extremamente insuportável. Vou repetir isso aqui. A proporção que for findando a era da igreja, a vida na terra vai ficar extremamente insuportável. Além dos vários sinais nos céus e na terra, conflitos, guerras, fomes, pestes, conforme está vaticinado em Mateus capítulo de número 24, a Bíblia nos mostra que haverá uma corrupção assustadora no gênero humano. Então, além de, vou repetir, haver sinais nos céus e na terra, guerras, fomes, pestes e terremotos e muitas outras coisas, a Bíblia nos mostra que haverá uma corrupção assustadora no gênero humano, na raça humana. A forma de pensar e de agir dos seres humanos serão como o agir dos animais selvagens. Se nós olharmos para o que está acontecendo hoje no mundo, nas grandes cidades, a violência, a maldade, a forma como, nós vimos esta semana um homem que diz ser crente, que mandou matar a esposa queimada, queimando-a viva, carbonizada. Onde é que está o temor, que não precisa ser crente para fazer uma selvageria dessa com o ser humano? Mas o que está acontecendo é nada mais, nada menos do que o cumprimento de 2 Timóteo capítulo 3. Os tempos trabalhosos, os tempos selvagens, tempos difíceis, porque haverá uma corrupção na natureza humana, de tal forma que os homens se comportarão como se fossem animais selvagens. Muito bem. Como serão os homens? Aí nós vamos agora ver. É claro que de forma bem resumida, superficial, porque não dá tempo de estudar isso de forma mais profunda, o que Paulo diz de como será a humanidade e os homens nos últimos dias. Primeiro, serão amantes de si mesmos. É a primeira condição que Paulo está falando aqui, que serão os homens. E quando ele está falando de homens aqui, Paulo está escrevendo para a igreja. Então ele está escrevendo primeiramente para a igreja e posteriormente para o mundo. Então os homens serão amantes de si mesmos. Os homens serão egoístas. A palavra egoísta, ela vem de uma palavra latina, ego, eu, e ismo, doutrina, ou seja, minha doutrina, aquilo que eu penso,
aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo, eu faço como eu entendo, como eu quero. Eu sou crente, mas eu vivo como eu quero. Eu sou cristão, mas é a minha doutrina, é o meu pensamento. É a definição da palavra egoísmo. Então Paulo está dizendo que os homens serão amantes de si mesmos. Ou seja, o amor fraternal, a comunhão, a unidade, quase que desaparecerão da face da terra. O orgulho, a jactância, a ganância tomarão o lugar da fraternidade e do amor ao próximo. Então Paulo está dizendo aqui que nos últimos dias, infelizmente, nós estamos vendo acontecer não só lá no mundo lá fora, mas também no nosso meio, no seio da igreja. Os homens serão amantes de si mesmos. Vamos ler Lucas, vou pedir que o Caldelinho lê Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 32. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 30 ao versículo de número 32. Fica na agulha aí, Caldelinho, meu filho. Jesus respondeu com a seguinte história: certo homem que fazia uma viagem descendo de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído quase morto ao lado da estrada. Por acaso passou por ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. E assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. Muito bem. E que mais se esperava que socorresse esse homem que estava jogado à beira do caminho? Do que nada mais, nada menos do que o sacerdote ou do que o levita. Porque eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Porque eles tinham terminado o seu turno de trabalho no templo. Jericó era uma cidade sacerdotal, onde moravam muitos sacerdotes e os levitas, era uma cidade de levitas. Eles tinham terminado a sua semana, o seu turno no templo, estava voltando para Jericó. Um homem estava jogado à beira do caminho, mas quando eles viram este homem, em vez de socorrê-lo, porque o sacerdote era aquele que tinha a lei, o levita era aquele que adorava ou servia no templo, porque o levita não é só aquele que canta, o levita também é todo aquele que serve no templo. Existiam muitas funções do levita, mas de qualquer forma eram dois homens que estavam prestando um serviço santo ao Deus Santo. Quem deveria socorrer o homem que estava jogado à beira do caminho eram aqueles que dizem ser crente, que dizem servir a Deus, que dizem conhecer a Deus. Mas eles não socorrem aquele homem. Quando vê aquele homem lançado à beira do caminho, eles passam de largo, se desvia daquele homem. Por que eles não socorreram aquele homem? Talvez eles pensassem que se tocasse naquele homem que estava sangrando, porque o texto vai dizer que ele estava como morto ou meio morto, eles poderiam pensar que podia se tornar impuro. Mas não justifica de acordo com a lei de Deus, porque eles já tinham terminado o seu serviço. Se ele tivesse se tornado impuro, eles não iriam mais prestar um culto no templo, poderia muito bem voltar para casa, lavar as vestes, esperar até a tarde e se purificar. E a lei, ela está maior, está acima desta atitude, porque Jesus está escrito na lei: misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia tem que estar acima do sacrifício. Mas esses homens estão cheios de religiosidade, mas desprovidos de amor e de misericórdia. E quem vai socorrer o homem? Aquele que não tinha nada a ver com ele. Era um judeu que estava jogado à beira do caminho, que foi socorrido por um samaritano que não tinha nada a ver com o judeu, e até mesmo nem se falavam um com o outro. Então, por que lemos esse texto? Para provar aqui nesse texto que foi lido, que é uma representatividade daqueles que se tornaram amantes de si mesmos, egoístas, aqueles que
serão tomados os últimos dias de orgulho, jactância, ganância, que tomarão o lugar da fraternidade, do amor fraternal, do amor ao próximo. O coração de muitos não terá lugar para Deus e sua palavra, por mais que Deus seja mencionado em seus lábios, contudo o coração deste está longe de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender e entender uma coisa nesta noite: a minha e a tua religiosidade não significa que é culto a Deus, porque Deus mesmo vai dizer através do profeta Isaías, e depois o próprio Cristo cita esta passagem nos evangelhos: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta termos Deus nos lábios e o coração longe dele, tomado por este tipo de sentimento ou de comportamento. Então, primeira coisa, que os homens serão amantes de si mesmos. Depois ele cita que os homens serão gananciosos. Ganância, o que é ganância? Ganância é aquilo que nada lhe satisfaz. Você conhece uma pessoa que nunca está contente? Uma pessoa que nunca está feliz? Que nada é o suficiente para ela? Que ela sempre quer mais, ter mais, querer mais, não importando qual seja os meios que ela vai usar para adquirir aquilo que ela almeja, aquilo que ela deseja. Então, se você conhece alguém assim, este é um ganancioso, aquele que foi tomado pela ganância. Os gananciosos, eles não têm tempo para servir a Deus, eles não têm tempo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, porque Deus não é prioridade nas suas vidas. Então eles não estão nunca satisfeitos com o que possuem, com o que têm. E quando são questionados se estão servindo a Deus ou não, e por que não estão servindo, a primeira desculpa é porque o tempo, não tem tempo para Deus. O ganancioso não tem tempo para Deus, porque ele sempre quer ter mais, possuir mais, conquistar mais. Paulo está dizendo que os homens serão gananciosos. Vamos ler Isaías 5:8. No capítulo 5 de Isaías, do profeta, ele está falando sobre os ais de Deus. Alguns ais de Deus serão lançados sobre algumas classes de pessoas, dentre estas os gananciosos. Leia, Caldeli, Isaías 5:8. Ai dos que vão comprando propriedades atrás de propriedades, a tal ponto que depois os outros não têm mais onde viver. As vossas casas são construídas em grandes latifúndios, de tal forma que podem ficar a viver sozinhos no meio da terra. Mas o Senhor dos exércitos celestiais já garantiu o vosso terrível destino. Olha aí. Ai daqueles que ajuntam herdade a herdade, na tradução mais tradicional, até que fiquem como únicos moradores na face da terra. Né? Vamos lá. Eu não vou me deter muito em cada ponto. Então, os homens serão amantes de si mesmos, serão gananciosos, serão presunçosos. Quem é um presunçoso? Pessoa presunçosa é uma pessoa vaidosa. É a pessoa que presume de si mesma. Presume de si mesma o que fazer e como agir, sem aceitar conselhos de ninguém. A pessoa presunçosa é aquela pessoa que se considera melhor do que os outros. Ela se acha, até na igreja tem crente, irmão, na igreja que ele acha que é mais crente do que os outros. Aí você vê às vezes a pessoa dando glória a Deus alto, fala a Deus. Me perdoe a sinceridade, mas muitas das vezes é muito dos piores que existe. Mas vive em contenda, em briga, em discórdia, e assim por diante, porque eles acham que só eles são salvos, só eles são santos,
ele presume de si mesmo que ele é o mais santo da igreja, o melhor de todos. Não só com relação à vida religiosa, mas também com a vida do dia a dia. O presunçoso é aquele que não aceita ser orientado, que não aceita conselho, que se considera melhor do que os outros, acima de todos, e tem dificuldade de se submeter à liderança. Ele não obedece à liderança. O que vai acontecer com um presunçoso? Vamos ler Provérbios capítulo 26, versículo 12. Caldeli vai ler. Provérbios capítulo de número 26 e versículo de número 12. Você conhece alguém que se considera sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha só, a Bíblia diz aí que há mais esperança para o tolo, porque, irmão, quem é o tolo? O tolo é aquele que ele nunca aprende nada. Esse é o tolo. Ele pode vir na igreja todos os cultos, mas ele nunca põe em prática o que ele ouve. Então, quando ele sai da igreja, ele vai cometer os mesmos erros, porque o tolo, Salomão, ele vai falar muito sobre o tolo em Provérbios. Nós estamos lendo Provérbios todo culto, então nós vamos ouvir muito sobre o tolo, a proporção que a gente for lendo. Ele diz que vale mais, Salomão, ele vai dizer que vale mais uma repreensão no sábio do que 100 açoites num tolo. Salomão, ele vai dizer assim, ó: repreenda o sábio e ele se tornará mais sábio. Mas se você repreender um tolo, ele vai te amaldiçoar. É o único versículo na Bíblia, no livro de Provérbios, que Salomão está dizendo que vale mais repreender um tolo do que uma pessoa que já acha que sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, que é sábio em si mesmo. Ou seja, um dia eu fui conversar com um rapaz, não vou dizer o nome do santo, mas vou dizer o exemplo. Uma moça se tornou membro aqui e depois chegou para mim: pastor, eu vou casar com fulano de tal, assim, assim, assim. Eu falei para ela, que hoje pastor, não adianta pastor dar mais conselho, não é generalizando, mas as pessoas não querem mais praticar o que o pastor ensina. Eu falei: minha filha, não faça isso não case com esse rapaz não, você vai ter problema. Você vai ter problema, não faça isso não. Não, pastor, mas eu amo, tal, minha filha. Os frutos, pelos frutos se conhece a árvore. Não, pastor, eu quero, beleza. Aí um dia ela apareceu com ele no gabinete. Aí o que aconteceu? Tudo que eu ia falar para ele nunca tinha vindo à igreja. Aí tudo que eu ia falar para ele já tinha uma resposta. Todo o conselho que ia dar, ele já tinha uma resposta. Ele não deixava eu falar. Não, isso aí eu já sei, pastor. Nunca. Falei: como é que você já leu a Bíblia alguma vez? Não, nunca li. Como é que você sabe? Ele queria saber mais. Não é que eu sei alguma coisa, mas ele queria saber mais do que eu. Ele não aceitava conselho, não aceitava orientação. Resultado: essa moça hoje está desviada e esse rapaz está no mundo do crime. Literalmente. Porque a Bíblia diz aí que vale mais. Leia de novo. Há mais esperança. Mais a esperança para o tolo, para o insensato, do que para o indivíduo que está cheio de si mesmo. De si mesmo, quer dizer, que é sábio para si mesmo. É o presunçoso. O presunçoso é aquela pessoa que não aceita, que ninguém, irmão, nenhum de nós que estamos aqui sabemos tudo. Paulo, ele disse: aquele que pensa que sabe alguma coisa não sabe de nada. Alguém disse que quem para de aprender, para de crescer. E eu tenho 20, só aqui eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos de vida no ministério, servindo a Deus. E quando a gente pensa que você já viu de tudo na igreja, já aprendeu de tudo, já passou por todas as experiências, aí aparece uma coisa que você nunca viveu. De meu Deus, eu não acredito num negócio desse.
Mas uma pessoa que é sábia em si mesma, que é presunçosa, ela não aceita conselho, ela não aceita liderança, ela não aceita orientação. Então está dizendo aí, é a única vez que que Salomão diz que há esperança para o tolo, é quando a pessoa acha que é sábia em si mesma, já sabe de tudo. Então Paulo está dizendo que as pessoas nos últimos dias serão pessoas presunçosas, pessoas que presumirão de si mesmas o que fazer, como agir, por não aceitarem serem orientadas, conduzidas e assim por diante. Muito bem. Quarto, os homens serão soberbos. Diga comigo, soberbo. Só para os irmãos acordarem. Soberbo. Quem é o soberbo? O soberbo você sabe quem é. O soberbo é o orgulhoso ao extremo. Porque existe o orgulhoso e existe o orgulhoso ao extremo. O orgulhoso ao extremo, ele é arrogante. Ele é arrogante. Os soberbos, eles se acham superiores aos outros. E uma pessoa soberba, eles olham os outros de cima para baixo, né? Existem pessoas que elas estão tão soberbas que elas às vezes não conseguem descer ao nível do outro para poder ministrar na vida dele, né? Soberbo é o orgulhoso ao extremo, é o arrogante. Quem já conviveu aqui, ou quem já viveu uma experiência com um homem, com uma mulher ou com uma pessoa arrogante, vai saber quem é o soberbo, né? Aquele que é cheio de si mesmo, que olha para os outros de cima para baixo, né? É como aqui, já contei aqui aquela história do rapaz, do obreiro que foi fazer curso de teologia, foi estudar fora, né? O cara foi estudar fora da vila dele, do vilarejo dele. Antigamente, uns 30 anos atrás, a gente sabe que só quem conseguia se formar, fazer uma faculdade, eram os filhos dos ricos. Hoje não, hoje os filhos de famílias pobres conseguem fazer uma faculdade, faz um Enem, depois faz um empréstimo aí do, como é que chama? FIES, ProUni, ganha bolsa e tal. E o cara foi lá, na vilazinha dele, fazer faculdade, e aí voltou, quando terminou 5 anos de faculdade, voltou cheio de si, todo soberbo, todo orgulhoso. Só que para chegar na vilazinha dele, tinha que atravessar um rio. E estava lá um canoeiro antigo, desde quando ele era criança, que aquele homem trabalhava como canoeiro naquele rio. Aí o cara todo cheio de si, viu aquele canoeiro simples e pensou, uma oportunidade de humilhar aquele coitado. Aí quando ele pegou a canoa, que foi caminhando, ou caminhando não, que foi remando, que ninguém caminha dentro d'água, né? Só Pedro mesmo. Quando foi remando, aí ele disse assim, ô meu amigo, você é o canoeiro aqui há muito tempo? Não, eu sou canoeiro aqui desde muito tempo, desde quando a vila era só algumas casas. Ah, muito bem. E você já ouviu falar, você conhece, já ouviu falar a astronomia, já estudou sobre astronomia? Astronomia? Não, eu só conheço cuscuz mesmo, astronomia não sei o que é não. Não, astronomia, a ciência que estuda os astros. Não, nunca ouvi falar, não sei o que é isso não. Ah, então você não sabe o que você está perdendo. E você já estudou sobre biologia? Sabe, ouviu falar sobre a biologia, a ciência que estuda a vida? Estudo da vida? Não, meu, eu não sei o que é biologia não, eu nunca saí daqui não. Eu nasci, me criei aqui, envelheci aqui nesse rio como canoeiro. Ah, você não sabe o que você está perdendo. Ah, mas você nunca estudou sobre botânica, a ciência que estuda as plantas? Não, irmão, já falei para você. Aí está lá, tentando humilhar o canoeiro. Aí no meio do rio, irmão, aquele rio largo, irmão, correnteza forte, tinha um pau. Pá, entrou na canoa e furou a canoa. Aí a canoa começou a afundar. Quando a canoa começou a afundar, aí o canoeiro perguntou, você sabe nadar? Aí ele disse, não sei não, então você perdeu foi a vida toda agora.
Esse é o soberbo, né? É o soberbo. Tem outra história, essa é real, aconteceu no estado do Pará. O cara fez curso de teologia, convidou um pregadorzinho simples para pregar. E o cara chegou com aquela Bíblia grande dele, cheio de orgulhoso, teólogo. Subiu no púlpito todo de peito inchado. Aí o pastor disse para o irmãozinho simples, o irmãozinho assim, pô, o teólogo fulano de tal chegou agora aí, você está escalado para pregar, mas deixa para a próxima vez. Aí o teólogo vai pregar. E quando o irmão foi pregar, ele abria a Bíblia, irmão, não conseguia ler, não achava a mensagem. Porque você pode ser mestre, você pode ser doutor e PhD em todo o conhecimento do mundo, mas revelação bíblica da palavra, quem dá é o Espírito de Deus. Aí ele não conseguiu pregar, aí desceu de cabeça baixa, humilhado. Aí tinha um velhinho que tocou no ombro dele quando ele estava descendo humilhado e falou para ele: se você tivesse subido do jeito que você está descendo, tu teria descido do jeito que você subiu. Se você tivesse subido humilhado, você teria descido exaltado. Mas como você subiu exaltado, você desceu humilhado. Porque diante de Deus, quem se exalta, Deus humilha. Mas quem se humilha, Deus exalta. Mas os homens serão soberbos. O texto também diz que os homens serão blasfemos. Diga comigo, blasfemos. Que é isso? Quem serão os blasfemos? Eu tenho visto isso direto acontecer nos últimos dias. Proferir palavras que ultrajam a divindade, uma pessoa ou objetos de culto. Fala mal do sagrado, do santo. Você sabia que existe muito crente, principalmente os murmuradores, que vivem murmurando por aí, que sem saber estão blasfemando? Porque a blasfêmia não é só contra Deus, a blasfêmia é contra a divindade, contra pessoas e contra coisas sagradas. E Paulo está dizendo que nos últimos dias os homens serão blasfemos. E tem muita gente dizendo, sendo crente, blasfemando, sem saber o que é blasfêmia e por que estão blasfemando. E às vezes é por isso que a vida é uma derrota. Muitas das vezes a vida é um fracasso. Muitas das vezes a oração não é ouvida, a oração não é respondida, porque Deus não responde a blasfêmia, irmão. Você pode viver na igreja, crescer na igreja, morrer na igreja, mas Deus não tem compromisso com blasfemos. E blasfemar aqui, repito, não é só contra, são palavras que ultrajam a divindade, uma pessoa, ou objetos de culto, ou fala mal do sagrado. Vamos ler Mateus 12, 22 ao 31, Caldeli vai ler. Mateus 12, 22 ao 31. Então um homem possesso de demônio, que era cego e não podia falar, foi trazido a Jesus, que o curou, de modo que o homem podia falar e enxergar. A multidão ficou admirada e exclamava: será que este homem é o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram acerca do milagre, disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia seus pensamentos e respondeu: um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. E Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo o seu próprio reino. E se, como vocês acusam, estou expulsando demônios por invocação dos poderes de Beelzebu, então que poder utilizam os outros quando expulsam demônios? Que eles julguem a acusação de vocês. Mas eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus. Então o reino de Deus já chegou a vocês.
Uma pessoa não pode entrar na casa de outro homem forte e roubar os seus bens, se não primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Todo aquele que não está comigo é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar, espalha. Por isso eu afirmo a vocês: todo pecado e até blasfêmia podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Muito bem. Então ele está dizendo aqui que toda blasfêmia pode ser perdoada. Pode ser perdoada quando alguém reconhece e se arrepende. Porém, o texto está dizendo que os homens nos últimos dias serão blasfemos. Ou seja, não terão temor de Deus, de tal forma que proferirão palavras que irão ultrajar a divindade, pessoas, objetos de culto e assim por diante. Irmãos, até o que vamos falar, nós temos que ter cuidado. Jesus Cristo, ele disse: pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Você sabia que existem pessoas que elas estão passando grandes problemas na vida, não por causa de nenhuma outra coisa, senão por causa da sua própria língua? A Bíblia diz assim, ó: a morte e a vida está no poder da língua, e quem dela se alimenta, por ela viverá. Toda palavra que você fala, que você profere, é uma semente lançada que não volta mais atrás. E quando você lança uma palavra, solta uma palavra, seja uma blasfêmia, seja um palavrão, seja um nome, seja o que for, essa semente vai cair num solo e vai germinar e vai dar fruto. E às vezes há pessoas que estão vivendo consequências das suas próprias palavras, porque não tiveram domínio sobre a sua própria língua. Tiago fala disso. Tiago fala que todo animal selvagem o homem consegue dominar, mas o homem não consegue dominar sua própria língua. Tiago vai dizer que a língua, meu irmão, ela põe uma selva inteira em chamas. E selva aí é o corpo, é a alma. Eu sei que você não vai querer falar não, mas eu vou pedir assim mesmo. Diga para o irmão que está do seu lado: guarda a língua na boca, meu irmão. Tem um certo pastor que disse que Deus, ele é tão maravilhoso, ele sabe fazer as coisas perfeitas, né? Quantos dentes a gente tem na boca? 33, é? 32. Pois é, Deus deu só uma língua e 32 guarda. Os dentes é o guarda da boca, está lá em Eclesiastes 12, né? Antes que os guardas da boca tremam. Mas tem pessoas, crentes, que estão vivendo em dificuldade. Eu falo mesmo o que eu quero. Então, tem aquele ditado, né? Quem fala o que quer, e não é só ouvir não, colhe também o que não vai querer. Porque palavras são sementes. E muitas das vezes nós não sabemos diferenciar a linha limítrofe entre aquilo que nós podemos falar e a blasfêmia. Poderia nesta noite aqui, ou durante uma sequência de terça-feira, falar só sobre a blasfêmia e a forma como muitos ficarão de fora do reino de Deus por causa de ser blasfemos em relação às coisas, pessoas e assim por diante. Mas vamos lá. As pessoas serão, ele diz que serão também desobedientes a pai e mãe. Diga comigo: desobedientes a pai e mãe. E aqui, meu irmão, temos aqui um pecado tão moderno e comum que não choca mais os nossos ouvidos. É o pecado da desobediência a pai e mãe.
Esse texto aqui significa filhos incapazes de serem persuadidos pelos pais. Paulo está dizendo que nos últimos dias haverá filhos desobedientes a pais e mães. E aqui esse texto quer dizer filhos incapazes de serem persuadidos pelos pais. Eu digo sem medo de errar, o que temos visto hoje são pais reféns de filhos rebeldes e desobedientes. Esses dias eu estava conversando com a mãe acerca do filho. Ela disse: pastor, mas se eu corrigir, ele falou que vai embora de casa. O que nós temos antigamente, os pais trabalhavam para os filhos e os filhos obedeciam os pais. O que nós temos visto hoje são filhos, pais, refém de filhos. Existem pais que não vivem mais para si mesmo. Existem mães que não vivem mais para si mesmo. Vivem, trabalham, sobrevivem para suprir os caprichos de filhos desobedientes e rebeldes. Chega, me perdoe a sinceridade, chega aquele cavalão em casa, 40 anos de idade, meu bebê. Às vezes os filhos são desobedientes aos pais, primeiro porque a profecia está se cumprindo, e às vezes tem pais que estão contribuindo para isso também. Ó, irmão, é um dos poucos mandamentos na Bíblia. Diga comigo, é um dos poucos mandamentos na Bíblia que vem vinculados a uma promessa. A Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas de Deus para nós, mas é um dos poucos mandamentos na Bíblia que junto ao mandamento vem vinculado uma promessa. Abra aí, Êxodo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20 e versículo 12. Quando você acha, eu vou falando. Filho dando tapa na cara do pai, dando tapa na cara da mãe, quebrando o celular, quebrando a televisão dentro de casa, rasgando o sofá, porque o pai não dá um celular novo, porque não dá um tênis novo, porque não comprou, sei lá, e o pai e a mãe refém de filhos desobedientes e rebeldes, porque mesmo que você, persuada, tente comprar, mesmo assim, ele nunca vai realmente te obedecer, porque é rebelde. Sabe o que é que se fazia com o filho rebelde no Antigo Testamento? Você sabe? Você já leu na Bíblia? Leu ou não? O que é que faz com o filho rebelde no Antigo? Na lei do Antigo Testamento, como é que fazia? O filho rebelde era apedrejado, era levado para fora da tenda da casa do pai, e o pai tinha que ser o primeiro a lançar pedra sobre o filho rebelde que não aceitasse a correção. Para nós, aqui hoje, temos aqui um pecado tão moderno e comum que não choca mais os nossos ouvidos. Mas na cultura oriental, ser desobediente a pai e mãe era um pecado grave. Preste atenção, desobedecer pai e mãe é um pecado tão grave como qualquer outro pecado. Então, se tem algum filho rebelde aqui, meu irmão, se prepara, porque até viver menos na terra você vai viver. Deus vai diminuir seus dias. Por que você acha, irmão, que essa geração está morrendo nova? Hein? Por que nós temos visto tantos jovens morrendo? Que os jovens não estão mais atingindo a maioridade, a velhice, como a geração anterior. Que antigamente nossos pais às vezes nos batiam com o cipó, com o cinto, com a vara. Era ignorante mesmo, brutalidade.
Mas achasse ruim para ver. Mas hoje não, hoje o filho faz o que quer com o pai e com a mãe, se intriga, fica brigado. E por isso que essa geração mais nova está morrendo, está doente, está morrendo e vai morrer, porque é bíblico. Leia, Caldeli. Honrem o vosso pai e a vossa mãe, para que tenham uma vida longa na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos vai dar. Ele diz, na outra tradução, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam acrescentados na face da terra. Mas também Paulo vai dizer lá em Gálatas, que quando você não honra pai e mãe, os seus dias serão diminuídos. É um dos poucas promessas que vem, é um dos poucos mandamentos que vem uma promessa vinculada. E aí, meu irmão, pode, independente de que for, pode ser descrente, seu pai pode não ser crente, sua mãe pode não ser crente, pode ser um beberrão, pode ser o que for, tem que honrar pai e mãe, é um mandamento. O que acontece com uma pessoa que não honra pai e mãe? Leia aí, Provérbios 30 e 17. Provérbios capítulo 30 e versículo de número 17. Vai, Caldelinho. Espada afiada, meu filho. Os olhos de quem zomba de seu pai ou despreza sua mãe. Olha só, segura aí. Os olhos de quem zomba do seu pai e despreza sua mãe. O que acontece? Ficarão cegos. Ficarão cegos. Serão arrancados. Por quem? Pelos corvos. E depois devorados pelos filhotes dos urubus. É sério isso aí. Fala aí pro irmão que está de sala disso. É sério, irmão. Pode ter 90 anos seu pai, sua mãe, seu avô, pode ser 100 anos, mas ele é uma autoridade que Deus colocou sobre sua vida. Serão desobedientes a pais e mães. Olha, vai ter crente, presta atenção aqui uma coisa. Vai ter crente que vai viver a vida toda crente e vai ser salvo, mas vai colher a vida toda as consequências de ter sido um filho desobediente ao pai e à mãe. Você lembra daquela historinha, acho, que eu já contei aqui, que estava um senhor velhinho em casa, comendo na mesa com o casal, e aí ele, trêmulo, né, com 90 e tantos anos, deixava cair comida na mesa, e a mulher não gostava, o pai do filho, a mulher não gostava. Aí a mulher brigou com o marido, aí no outro dia o marido disse ao pai, eu fui na feira, comprei uma tigelinha para o senhor, de madeira, o senhor fica comendo aqui na cozinha mesmo? Aí quando ia comer, sentava todo mundo na mesa e o velhinho ficava comendo na cozinha, na tigelinha, olhando para a mesa. Aí um dia, quando o pai sai no quintal da casa, o menino, o filho do casal, está juntando gravetos, pedaço de pau. Você está juntando pedaço de pau para quê? Não, eu estou juntando pedaço de pau para que quando o papai e mamãe ficar velhinho, eu também fazer uma tigela para o papai e mamãe comer quando ficar velho. Porque é a lei da semeadura, tudo que você semear, você também vai colher. Vamos correr. Os homens serão ingratos e profanos. Diga comigo, ingratos e profanos. Que significa estranho à religião, contrário ao respeito devido às coisas sagradas. Eu falei aqui na outra terça-feira sobre a irreverência dentro da igreja. Tem pessoa que vem para a igreja, pensa que está no banheiro da casa dela, pensa que está no quintal da casa, pensa que está na cozinha. As pessoas profanas, ingratas e profanas, são aquelas pessoas que são estranhos à religião, não têm respeito devido às coisas sagradas. Próximo, os homens serão sem afeto natural. Diga, sem afeto natural. Satanás irá investir assustadoramente contra a família,
Sentimentos como ternura e amor naturais vão praticamente desaparecer. Filhos serão desobedientes aos pais. Pais abandonarão seus filhos e lares para viverem nos prazeres. Uma das maiores provas de que os homens serão sem afeto natural, que se cumpriu, irmão, é a aprovação do aborto no mundo. Uma das maiores provas de que os homens serão sem afeto natural é a aprovação do aborto em muitos países na Europa, na América, como na Argentina, no Chile e outros países na América do Sul, e no Brasil aí estão tentando fazer isso. É a prática do aborto e a legalização do aborto, porque uma coisa é uma pessoa praticar aborto porque ela decidiu pecar contra Deus, outra coisa é o Estado legalizar o pecado. Toda a nação vai colher as consequências. Se o Estado legalizar um pecado, um povo ficará debaixo de maldição. Porque existem maldições individuais, existem maldições locais, mas existe maldição sobre uma nação inteira. Se o pecado for um pecado da nação ou um pecado nacional. Pais abandonarão seus filhos e lares para viverem nos prazeres, e o amor conjugal dará lugar ao prazer mundano e diabólico. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor dos muitos esfriará. Os homens serão irreconciliáveis, diga comigo, irreconciliáveis, caluniadores e incontinentes. Quem são? Pessoas imoderadas em sensualidade. Imoderadas em sensualidade. Na igreja, vem aí vestida direitinho como crente, mas na rua, e às vezes não é só na rua não, às vezes até na igreja também. Quantos lugares, irmãos, que a gente tem andado e tem visto, até mesmo no nosso meio, pessoas se vestindo de forma sensual, imoderada, sem modéstia, e assim por diante. Diga comigo, traidores, obstinados, teimosos, inflexíveis, irredutíveis. Paulo disse que os homens serão isto tudo nos últimos dias. E para terminarmos, mais amigos, diga comigo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deus ficará em segundo plano na vida da maioria. Os prazeres da carne terão uma vazão assustadora no final dos tempos. Antigamente, quem é crente mais antigo sabe, um crente não perdia um culto de domingo por nada. Podia chover canivete, ele vinha. Hoje não, crente de domingo vou para o shopping assistir um filme. Culto de Santa Ceia, meu irmão, crente não perdia culto de Santa Ceia. Mas hoje não. Culto de Santa Ceia não tem mais valor. Não, se der tempo, se não der eu tomo na terça, se não der eu tomo no domingo. Porque as pessoas estão se tornando mais amigos dos prazeres. Deixa o culto de Santa Ceia para ir para os clubes. Se você observar, nunca, aquilo que eu ministrei aqui, nunca nós vimos. Pode procurar aí os lugares que aluga para evento de festa de aniversário, de casamento. Não tem mais vaga nas agendas. É festa em cima de festa, é prazer em cima de prazer, lazer em cima de lazer. Mas não tem tempo mais para Deus. Essas mesmas pessoas você não encontra no culto de terça-feira, você não encontra no culto de oração, você não encontra na lista de oração de 24 horas, você não encontra nas consagrações. É a Bíblia quem está dizendo que são amigos dos prazeres mais do que amigos de Deus. Darão nos últimos dias uma vazão assustadora à carne. Veremos imoralidade jamais vista na face da terra. Na música, observe as músicas seculares, irmão. É só pornografia na música secular. Observe as novelas que estão aí nas televisão. Não é possível que eu acredite que ainda tem crente que assiste novela ainda nos tempos de hoje, né? Antigamente o povo dizia que o crente que assiste novela, o diabo dá um nó e acende uma vela para ele. Mas hoje as novelas está cheia de incesto,
Né? Teve uma novela aí que a Globo lançou, que o cara tinha um caso com a mãe e com a filha. Você não vai no centro, mas na novela está fazendo a invocação satânica na sala da tua casa, e você está participando de uma sessão espírita, dizendo que é crente. Na música, nas novelas, no cinema, na cultura em geral. É por isso, me perdoa a sinceridade, é por isso que é tanta frieza no nosso meio nos dias de hoje. É tanto crente fraco, é tanto crente fraquejando, é tanto crente, irmão, que não tem profundidade em nada. Me perdoa a sinceridade. Ele é crente hoje, amanhã quer desviar. É tanto crente fracassando na sua fé, porque ele frequenta a igreja, mas todas essas coisas estão envolvidas na sua vida. Então não tem como ter espiritualidade, não tem como ter presença, não tem como o Espírito Santo compartilhar, porque essa pessoa já está toda cheia de imundície, de sujeira, de coisas que não agradam ao Senhor. E como que serão essas pessoas? Paulo encerra dizendo, diga comigo, tendo aparência de piedade, aparência de religiosidade. Aqui ele é crente, só aparência, irmão. Eu quero dizer para você esta noite que o Deus a quem você pensa adorar, você adora, Ele não olha a aparência. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Fala assim para a pessoa que está do teu lado, ministra assim, ó, não ande, diga para ela, não ande com alguém que não serve a Deus mais do que você. Só tem aparência. Dá salta e pula aqui dentro, mas lá fora pisa no pé para você ver. Se ele não saca da espada aí. As pessoas que eu vi mais, que mais pularam aqui, que antigamente, vocês lembram uma época que não sou contra pular, não, eu sou pentecostal até o tutano, meu irmão. Eu sou pentecostal. Mas as pessoas que mais pularam aqui foram os que mais deram trabalho na igreja. E a grande maioria está desviada. Porque só era aparência. Só aparência. E diz que essas pessoas terão aparência de piedade, aparência de religiosidade. Mas Deus, Ele não vai arrebatar a igreja pela aparência, irmão. Porque Deus olha o coração. É que está no interior. O que é aparência? É formalismo religioso. A aparência de uma vida santa, porém vivem como sepulcros caiados. Jesus disse, fariseus hipócritas, vocês são como os sepulcros caiados, que por fora é bonito, é belo, mas por dentro está cheio de imundície. O fariseu, irmão, quando ia na rua, quando chegava em casa, tomava banho, lavava a roupa, lavava os pratos, lavava a cama, lavava o talher, lavava o copo. Aí Jesus diz, vocês lavam tudo isso, mas não se lava. Eu quero dizer para você que Deus nunca repreendeu o ímpio com severidade. Ao pecador ele disse, vinde a mim, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz. Mas aos fariseus ele disse, raça de víboras, sepulcros caiados. Irmão, se tem uma coisa que Deus aborrece, eu vou falar aqui uma coisa, se tem uma coisa que Deus aborrece é falsa religiosidade, mais do que o pecador. Porque o pecador, ele não conhece o evangelho, ele vive na ignorância. Mas uma pessoa que tem uma aparência de piedade na igreja, mas é um falso religioso, é aborrecível diante de Deus. E Paulo está dizendo aqui que os homens terão aparência de piedade. Ele fala aqui, ó, eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade.
São como Janes e Jambres, eram os dois maiores bruxos do Egito, que quando Moisés compareceu perante Faraó, eles resistiram a Moisés. São igual a esses homens. Amém, irmãos? Abacuque, irmãos, viveu uma época parecida com esta que nós estamos citando aqui, que Paulo disse que vai ser. Ele viveu uma época parecida com esta que Paulo cita, no início do cativeiro babilônico. A nação de Israel estava completamente entregue à devassidão. Leia aí só para nós encerrar. Abacuque capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha como era que estava o povo no tempo de Abacuque. Abacuque 1, versículos 2 e 3. O Senhor, quanto tempo ainda vou ter de pedir ajuda antes que o Senhor me ouça? Eu grito ao Senhor, mas é em vão. Não recebo resposta. Socorro, violência é o meu grito. Mas ninguém aparece para socorrer. Porque o Senhor me faz ver a injustiça e contemplar todas essas maldades. Mas qualquer lugar que eu olhe, existe violência e destruição. Há luta e briga por todos os lados. Olha só, no tempo de Abacuque estava desse jeito, irmão, antes do povo ser levado para o cativeiro. Há violência por todos os lados. Mas Abacuque vai ensinar duas coisas. Diga comigo, duas coisas. Duas coisas que ele vai nos ensinar, importante para o crente fiel sobreviver nesse tempo de 2 Timóteo 3. Duas coisas ele vai ensinar. Primeira é, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá da fé. Quando Abacuque perguntou, Senhor, até quando? Até quando eu vou ver isto? Até quando o juízo vai ser? Até quando? Aí Deus disse a Abacuque, fique tranquilo, porque eu vou trazer os babilônicos e eu vou julgar o meu povo. Aí Abacuque disse, mas Senhor, tu és justo, vai trazer um povo mais ímpio do que o teu povo, para julgar o teu povo? Disse, fique tranquilo, Abacuque, os tempos serão difíceis, mas em tempos difíceis o meu justo viverá da fé. É a primeira forma de sobreviver. E a segunda é ser um crente avivado. Ele diz no capítulo 3, aviva, Senhor, a tua obra. Duas formas de sobreviver nessa época desumana, selvagem. Fique de pé comigo. Primeiro é pela fé, é não perder a fé. Esses dias alguém me disse, pastor, eu vou sair da igreja, porque tem gente aí dentro da igreja que está em pecado. Eu falei, se você vai sair da igreja é porque você não é crente em Jesus. Porque existem pessoas que estão pecando na igreja, transgredindo na igreja, dando mau testemunho lá fora, sendo péssimos crentes lá fora, vai ficar pior. Vai ficar pior. E Abacuque está dizendo que o justo vive da fé. Qualquer seja o tempo que a igreja tem que viver, o verdadeiro crente não vai perder a fé. Segundo, o crente tem que ser um crente avivado. Porque o que é um crente avivado, irmão? O crente avivado não é aquele que pula quando Deus move. Ele pula quando Deus move, mas também quando ele vai embora, ele continua avivado. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando ele vai embora, ele é avivado na escola, ele é avivado em casa, ele é avivado no trabalho, na faculdade, onde ele está. Ele é um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, feche os seus olhos. Consegue contar o turno aí? Então vamos adorar, enquanto a igreja ora. Sei que a palavra hoje foi um tutu mais pesado, né?
Mas está na Bíblia. Eu só comentei o que já está na palavra. É a Bíblia quem diz que os últimos dias serão assim. Agora a pergunta é: eu serei assim como a Bíblia diz, ou eu farei a diferença? Essa é a questão. Serei alcançados por estas coisas que Paulo diz, coisas negativas que tomarão conta da humanidade nos últimos dias, ou eu farei a diferença? Serei diferente, me esforçarei para não ser atingido por estas coisas, não me tornar um destes que Paulo diz que as pessoas serão. Guardarei a fé, serei um crente avivado, ou me tornarei igual a estes que Paulo diz que serão? Pode soltar o hino dele, vamos adorar Jesus. Fale com Jesus em oração. Esse tipo de mensagem, mas ela está desaparecendo dos nossos púlpitos no Brasil. Mas este é um alerta para nós, para quem já são chegados os fins dos tempos. Eu prefiro esperar no Senhor, procurar os seus conselhos para poder Os homens serão assim, mas me orientar. nesses últimos dias o justo viverá da fé. Eu já tenho visto muitas quedas, Oh, bendito seja o nome e de o mal Jesus. já não me leva se o Senhor comigo está. O que o mundo oferece são mentiras, É passageiro. embaraços que afastam dos caminhos do Senhor. Meu Jesus. Playback. Quem procura Jesus tem proteção, muitos anjos ao redor que te livram da pior situação. Não ande Oh, Jesus. segundo os seus conselhos, dobre seus joelhos, busque lá no céu. É isso aí. Jesus tem Oh, bendito respostas seja o pra nome de você. Jesus. Peça se fazer, que Ele é fiel. Malaquias diz que nos últimos dias Muita gente já se verá a sente diferença só, entre o justo e o levaram ímpio, entre os uma que servem a pior Deus e os que não coisa do mar. servem. Não é saber. Oh, glória ao nome de Jesus. Creia em Deus que fala e é verdade. Não me importe a sua idade, Ele fala com você. O que o mundo oferece são mentiras, glória ao embaraços nome de que Jesus. afastam dos caminhos Nos ajuda, do Espírito Santo Senhor. de Deus. Oh, glória. Quem procura Jesus tem proteção. Oh, bendito seja o teu Muitos nome, anjos Jesus. ao redor que te livram da pior situação. Não ande Meu Deus, segundo os seus nós oramos a Ti esta noite, Senhor, Dobre seus pedindo a Tua joelhos, graça busque para lá podermos no continuar, céu. prosseguir, Senhor, Jesus tem sem sermos atingidos, respostas pra você. nem cedermos às pressões do mundo, Peça-se Jesus, fazer, que mas Ele sermos é fiéis aqui fiel. no tempo que se chama hoje. Não ande As profecias se cumprirão, segundo seus como está escrito, Jesus. conselhos. Nos Dobre ajuda, seus Espírito de joelhos, Deus, a permanecer de busque pé lá na no Tua céu. presença, Jesus tem guardar a Tua palavra, respostas santificar pra a nossa você. vida, viver em Peça-se obediência fazer, e nos que guardar no Ele dia é mau, Senhor. fiel. Em nome de Jesus, Peça-se Papai, fazer, nós oramos a Ti esta noite que para a Ele Tua é fiel. glória. Ele é Te pedimos, fiel. Senhor, Peça-se nos ajuda, fazer, Espírito de Deus,
que Ele a vivermos pela fé e termos uma vida Fiel. cheia do Teu Espírito nesta última hora da igreja na face da terra, Pai. Te pedimos isto nesta noite, papai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?